Há coisas que o inimigo usa para abrir brechas e entrar na vida das pessoas. Muitos cristãos pensam que os demônios só se manifestam em lugares escuros ou em rituais ocultos, mas a verdade é que eles se aproximam onde encontram portas abertas. E hoje vamos falar sobre 5 coisas que atraem demônios com frequência para a vida de uma pessoa. A primeira é o pecado não confessado. Quando alguém vive no erro e não se arrepende, o pecado se torna uma porta aberta para o maligno agir. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Quando há pecado escondido, há espaço para o inimigo trabalhar. Ele entra onde encontra escuridão, porque a luz de Cristo não habita em lugares ocultos. Se há algo que tu precisas entregar a Deus, faz isso agora. Escreve nos comentários: Senhor, fecha toda a porta aberta pelo pecado na minha vida. A segunda coisa que atrai demônios é guardar mágoas e rancores. O perdão não é uma escolha emocional, é uma decisão espiritual. Quando guardas ódio ou ressentimento, o inimigo encontra um terreno fértil para plantar destruição. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. O rancor é uma armadilha demoníaca. Se alguém te feriu, libera perdão e liberta-te. Escreve nos comentários: Senhor, tira toda a mágoa do meu coração e enche-me de amor e paz. A terceira coisa é envolver-se com práticas espirituais contrárias à palavra de Deus. Muitos, por curiosidade ou desespero, buscam horóscopos, simpatias, cartomancia, objetos de superstição, ou até músicas e filmes carregados de espiritualidade maligna. Tudo isso são portais para o inimigo. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, não se achará entre ti quem consulte adivinhos, nem encantadores, nem quem invoque os mortos, porque tudo isso é abominação ao Senhor. Se há qualquer objeto ou hábito assim na tua vida, destrói-o e renuncia a isso hoje. Escreve nos comentários: Senhor, renuncio a toda prática contrária à tua palavra. A quarta coisa que atrai demônios é a falta de vigilância na mente e nos olhos. Muitos crentes alimentam a alma com conteúdos que destroem o espírito: pornografia, filmes imorais, palavras de maldição e músicas que exaltam o pecado. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando os olhos se enchem de trevas, o coração se contamina. Se queres ser livre, começa limpando o que vês, o que ouves e o que pensas. Escreve nos comentários: Senhor, purifica meus olhos e meus pensamentos. A quinta coisa é a falta de comunhão com Deus e com os irmãos. Quando alguém se afasta da presença de Deus, o coração esfria e o inimigo encontra espaço para agir. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O problema é que muitos querem resistir ao diabo, mas não querem se sujeitar a Deus. Só quem está debaixo da autoridade divina tem poder para vencer o mal. Se tu sentes que te afastaste de Deus, escreve nos comentários: Senhor, quero voltar à tua presença e viver sob tua autoridade. Essas 5 coisas, pecado, rancor, práticas ocultas, mente suja e afastamento de Deus, são portas que muitos mantêm abertas sem perceber. E enquanto a pessoa não as fecha, o inimigo encontra legalidade para agir. Mas quando tu confessas, perdoas, renuncias, purificas e te rendes a Cristo, toda a força das trevas perde poder sobre ti. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Jesus quem liberta, é Ele quem fecha as portas e limpa o coração. Se esta palavra falou contigo, escreve agora nos comentários: Senhor, fecha todas as portas ao inimigo e enche-me do teu Espírito Santo. E se queres continuar a aprender sobre libertação, fé e a verdade da palavra de Deus, inscreve-te agora no canal Vida pela Palavra, ativa o sino e junta-te a esta família de fé. Lembra-te, o inimigo só entra onde há brecha, mas quando a tua vida está em Cristo, o inferno não tem poder contra ti. A primeira atitude é viver em constante arrependimento. A libertação não é um momento, é um estilo de vida. Todos os dias precisamos deixar que o Espírito Santo nos mostre o que deve ser mudado. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos,
para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento abre espaço para o Espírito, e fecha espaço para o inimigo. Se tu desejas isso, escreve nos comentários: Senhor, ensina-me a viver em arrependimento contínuo. A segunda atitude é encher a mente com a palavra de Deus. A mente é o campo de batalha onde o inimigo mais atua. Quando a mente está vazia da palavra, os pensamentos maus dominam. Jesus venceu o diabo citando a Escritura. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem guarda a palavra dentro de si, guarda também a presença de Deus. Se queres mais da palavra, escreve: Senhor, grava a tua palavra no meu coração. A terceira atitude é manter uma vida de oração constante. A oração é o oxigênio da alma. É através dela que o cristão recebe força para resistir às tentações. Em Lucas, capítulo 22, versículo 46, Jesus disse: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando oras, o inimigo se afasta, porque ele não suporta estar onde há comunhão entre o homem e Deus. Se a tua vida de oração está fraca, escreve nos comentários: Senhor, reacende o fogo da minha oração. A quarta atitude é andar em perdão e amor. Nenhuma libertação é completa sem perdão. O ódio e o rancor são correntes que prendem o coração. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 32, Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão é o escudo que te protege do veneno do inimigo. Se alguém te feriu, escreve: Senhor, eu decido perdoar e viver em amor. A quinta atitude é vigiar o que entra pelos teus olhos e ouvidos. Os demônios não precisam ser convidados com palavras, às vezes basta o que assistes, ouves ou leis. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, nisso pensai. A santidade começa pelos olhos e pelos pensamentos. Se queres pureza, escreve nos comentários: Senhor, santifica os meus olhos e meus pensamentos. A sexta atitude é andar em comunhão com a igreja. O cristão isolado é como uma brasa fora do fogo, apaga-se facilmente. A comunhão com os irmãos fortalece a fé e protege o coração contra o desânimo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. E no versículo 12 continua: O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Se estás afastado da igreja, escreve: Senhor, leva-me de volta à comunhão do teu povo. A sétima atitude é encher-se do Espírito Santo. É o Espírito quem sustenta, fortalece e guia o crente na batalha espiritual. Paulo disse em Efésios, capítulo 5, versículo 18, Enchei-vos do Espírito. Quando o Espírito Santo está presente, não há espaço para trevas. Onde há luz, o mal não resiste. Se tu desejas viver cheio do Espírito, escreve agora nos comentários: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo todos os dias. Essas 7 atitudes, arrependimento, palavra, oração, perdão, pureza, comunhão e presença do Espírito Santo, são o segredo para viver em constante vitória espiritual. Não basta expulsar o mal, é preciso permanecer cheio de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 7, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quanto mais te rendes a Deus, mais o inimigo é obrigado a fugir. Se esta palavra falou contigo, escreve nos comentários: Eu quero viver cheio do Espírito e longe de toda influência maligna. E se queres continuar a crescer na fé e aprender mais sobre libertação, poder e vida no Espírito, inscreve-te agora no canal Vida pela Palavra, ativa o sino e junta-te a esta família que caminha na luz de Cristo. Lembra-te, o segredo da vitória não é lutar contra o mal apenas, é permanecer cheio do bem. Quando o Espírito Santo habita em ti, nenhuma força das trevas pode permanecer.